Capítulo 5. O livro selado. O primeiro universo espiritual, os 24 anciãos, os 7 espíritos do bem e os 4 espíritos maus. O livro selado com as revelações. Análise mística das visões. No capítulo anterior, nas mensagens às igrejas, conhecemos a essência da crença cristã, os ensinamentos ditados pelo Espírito de Jesus a São João, o discípulo preferido. Cumpre-nos informar que São João, cognominado evangelista, foi companheiro de Jesus durante sua pregação na terra. Um dos raros evangelistas, testemunha ocular da trajetória do Mestre. Por isto merece a maior credibilidade, uma vez que dispensou interpretadores. As mensagens às 7 igrejas da Ásia são fontes de informações dignas de crédito, que testemunham as orientações de Cristo e a fiel descrição do competente apóstolo. É a confirmação do novo pacto dada exclusivamente a São João. Elas, por si só, servem como base a todos que desejam conhecer a verdadeira doutrina de Cristo. São João foi ainda o escolhido para receber as visões sobre os acontecimentos futuros da humanidade e foi distinguido com o dom da profecia. Nas cartas às igrejas da Ásia, Cristo confirma um novo pacto, prometendo a vida espiritual a todos os cristãos. Havia um pacto anterior, o Velho Testamento, antes de Cristo, um pacto direto entre Deus e os hebreus. Esse acordo foi regulamentado por Moisés através dos 10 mandamentos da lei de Deus. Os que seguissem a lei teriam a garantia de viverem na terra de Canaã, terra que emanava leite e mel, nada mais que a Nova Jerusalém prometida posteriormente por Jesus Cristo, conforme as profecias do Apocalipse. O primeiro universo espiritual. Nesta visão, o profeta conhece o primeiro universo espiritual de Deus, o contexto inicial do universo espiritual que mostra o valor intrínseco de cada símbolo espiritual, uma analogia da realidade mística com o império espiritual universal. Esse universo modificar-se-á ao passar do tempo de acordo com a evolução espiritual da humanidade. Será revisto posteriormente, de forma modificada, mostrando os efeitos da evolução humana no contexto universal espiritual. Assim escreveu o profeta. 4:1-3. Depois olhei e vi algo como uma porta aberta no céu. E a primeira voz que havia falado comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as visões do futuro da humanidade. Em seguida fui levado em espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Este que estava sentado no trono era, na aparência, radiante como a pedra jaspe sardônica. O trono estava rodeado por um arco celeste da cor da esmeralda com os símbolos acima. São João começa a descrever o universo espiritual. Vemos a parte que simboliza o céu, com a potência divina, Deus. Os 24 anciãos, os 7 espíritos do bem, 5, e ao redor do trono de Deus havia 24 anciãos em seus tronos, vestidos de branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono de Deus saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas que simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Continua descrevendo a majestade divina. Os 24 anciãos aqui representam os pioneiros da crença no Deus único, os 12 patriarcas das tribos de Israel, e os 12 apóstolos que acompanharam Cristo em sua vida na terra. Símbolos da velha e da nova Igreja de Deus. As coroas simbolizam o poder e a majestade sobre as duas igrejas, a hebraica e a cristã.
As 7 lâmpadas, como diz, representam os 7 Espíritos de Deus, que para muitos significa o Espírito Santo, o Espírito dos 7 dons do bem. Foi anunciado por Isaías 10:2, como sendo o Espírito natural de Deus, o Espírito da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor de Deus. Os 4 espíritos maus. E o grande profeta continua com sua narrativa. 4, 6, 7 E havia diante do trono algo, espíritos, como um mar de vidro brilhante como o cristal. Ao redor do trono 4 animais cheios de olhos. Um era semelhante ao leão, outro parecido com um boi, o terceiro tinha a cara parecida com o rosto de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais representam 4 espíritos punidores, usados por Deus para punir a humanidade. Ezequiel descreve-os no capítulo 14, 12 a 21, e chamou de querubins a esta casta de anjos que servem ao Senhor, e o próprio São João também descreve-os no próximo capítulo, na visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles simbolizam a guerra, a fome, a peste e as nocivas alimárias. Na simbologia acima, o leão, rei dos animais, representa a morte por alimárias. O boi, a fonte de alimentos, a morte pela fome. O de rosto de homem, o próprio, a morte pela guerra. E a águia que voa, se alastra, a morte pela peste ou doenças. Quanto ao mar de vidro, este simboliza a terra no contexto espiritual. Um mar de almas dos que vivem e viverão na terra. Com isto fica concluída a visão do primeiro universo espiritual, visão espiritual do céu e da terra como temos hoje, mas que será alterado no futuro, como veremos. E o profeta continua. 4, 8 E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos, e estavam à disposição de Deus. O símbolo mostram a potencialidade dos animais, pragas. As asas para locomoverem-se aos 4 cantos da terra, e os olhos para reconhecerem os que merecerem os castigos. Os 4 maus estão a serviço de Deus permanentemente. São atraídos pelos homens quando estes afastam-se dos preceitos espirituais ou envolvem-se com as coisas materiais. 4, 9, 11 E quando os 4 animais davam glória a Deus, os 24 anciãos prostravam-se diante do trono e adoravam a Deus. Nestes últimos versículos São João complementa a imagem da majestade de Deus, vendo os 24 anciãos reverenciando o Todo-Poderoso. O livro selado com as revelações, 5, 1, 3. Eu vi na mão direita de Deus, um livro, 7 manuscritos, escritos por dentro e por fora, lacrados com 7 lacres. E vi um anjo forte, bradando alto: quem é digno de abrir o livro e desatar seus lacres? Mas nenhum espírito do céu, nem da terra, nem dos mortos que estão debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. O livro selado simboliza o conhecimento, a profecia sobre o futuro da humanidade. Acontecimentos importantes, mas que nenhum dos espíritos citados tinha méritos para revelar seu conteúdo. 5, 4, 7 E eu chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro. E disse-me um dos anciãos: não chores, porque o descendente de Davi, aquele que venceu o pecado, Cristo, está aqui para abrir o livro. E olhei e vi ao meio do trono, entre os seres viventes e os anciãos, ele foi o Cordeiro de Deus que foi morto entre os homens, que tinha os 7 espíritos das igrejas.
E veio e recebeu o livro da mão direita de Deus. 5, 8, 10. E recebendo o livro, os espíritos prostrarão-se diante de Cristo, com harpas e bandejas de ouro cheias de incenso, que representam as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo que Cristo foi digno de abrir o livro porque foi morto, e com seu pacto de sangue conquistou a salvação de muitas almas de toda a parte do mundo, para Deus, para governarem o futuro reino de Deus na terra. O novo cântico simboliza o novo pacto, a boa nova doutrina que possibilitará a evolução da humanidade no novo regime que será implantado no futuro quando Cristo governará com os evoluídos. 5, 11, 12. E ouvi a voz de milhares de anjos, dos animais e dos anciãos. E bem alto diziam: digno é Cristo, que viveu na terra e foi morto, de receber o poder, a riqueza de virtudes, a sabedoria, a força, honradez, glória e graças. 5, 13, 14. E ouvi todos os espíritos que estão no céu e na terra dizer: ao Deus e ao Cristo damos graça, honra e glória e o poder para sempre. E os animais viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram a Deus. Com esta visão, São João mostra a glória de Jesus, o alto conceito que Cristo tem no reino de Deus. Só ele teve méritos para abrir o livro que revela o futuro da humanidade, porque ele foi o Espírito que encarnou entre os homens e venceu as tentações da carne. Análise mística das visões. Para os místicos, todas as forças naturais, espirituais ou materiais, são representadas por imagens mentais vistas em formas simbolicamente representativas. Assim, Deus aparece como uma luz brilhante, espírito iluminado, sentado em um trono, poder real, criador e gerenciador de tudo. Os 24 anciãos, sentados cada um no seu trono, representam os 12 fundadores da Igreja Hebraica e os 12 apóstolos fundadores da Igreja Cristã, setores positivos da espiritualidade mística. Os 4 animais significam 4 forças que podem ser atraídas pelo poder da mente humana, para punir a própria humanidade, enquanto ela estiver fora da rota natural e, por conseguinte, não evoluir-se. As 7 lâmpadas são as forças das 7 virtudes que o homem deve manifestar, exercitar mentalmente, para atingir a evolução mística e espiritual. Estão personificadas no Espírito Santo, que quando é recebido por uma pessoa, esta torna-se pura e poderosa mentalmente, capaz de realizar milagres e manifestar grandes poderes mentais. Estas virtudes, quando praticadas, geram forças que fazem evoluir o espírito até atingir a perfeição. Como vemos, os símbolos mostram as forças da natureza que estão à disposição da mente humana. Quando buscamos os valores materiais, estamos atraindo as forças negativas, representadas pelos 4 animais viventes, a guerra, a fome, a peste, etc., que simbolizam os sofrimentos da vida em matéria. Quando evitamos o materialismo, estamos nos sintonizando com as forças benéficas, representadas pelas 7 virtudes do bem, citadas acima. Se praticadas, poderemos melhorar. Justamente por isto os místicos apresentam como regra principal para alcançar a evolução, a necessidade de viver-se afastado do materialismo, conforme comprovam todos os tratados sobre o assunto.
Jacó, Moisés, Cristo e tanto outros propuseram criar uma sociedade alternativa, denominada de igreja, e ali viverem em comunidade, nivelados economicamente, sem valorizar o que for material, e desta forma dar oportunidade para que as virtudes possam aflorar livremente, naturalmente, para atingir-se a evolução necessária. No ambiente materialista é impossível atingir-se a perfeição. O regime do terceiro milênio profetizado para ser criado no próximo século terá estas características e será a redenção da humanidade conforme veremos nos próximos capítulos. Elas simbolizam as 7 principais eras da humanidade, compreendendo desde a decadência humana até o fim dos tempos atuais. Nesta visão, São João viu simbolicamente a primeira era da humanidade, quando o homem vivia de caça e pesca, arco, e tornou-se o rei, coroa, entre todos os seres viventes. O cavalo branco também representa a morte por arma branca, ou seja, pelos dentes e garras de animais ferozes. O cavalo vermelho representa a morte pelo derramamento de sangue nas guerras e combates. O cavalo preto representa a morte pela fome provocada pela falta e a consequente carestia dos alimentos que são vendidos no mercado negro. O cavalo amarelo representa a morte pela peste e epidemias que empalidece as pessoas. E foi dado aos cavaleiros a missão de matar muitos da terra, pela guerra, cavalo vermelho, pela fome, cavalo preto, pela peste, cavalo amarelo, e pela alimárias, cavalo branco. Portanto, os 4 ventos só atingirão os novos viventes que ainda não evoluíram. Vieram da grande tribulação que representa a época atual e a do terceiro milênio que está por vir. As fontes das águas da vida significam conhecimentos espirituais profundos que serão alcançados no regime espiritualista do futuro. Estes são os que serão anotados no livro da vida do Cordeiro. Pelo exposto acima podemos compreender o grande projeto de Deus para com a humanidade. Deus deseja que o espírito evolua para conquistar a ressurreição no fim dos tempos. Quanto às religiões cristãs, todas são relativamente boas, muito embora algumas usam a fé dos crentes para acumular bens materiais, ato absolutamente condenável na ideologia cristã.